Eu mudo de assunto agora. Você sabe o que o Cazaquistão tem a ver com Bitcoin? Nesse momento tem tudo, pessoal. É que a crise política do país atinge diretamente a mineração do ativo. Só neste ano o Bitcoin caiu 10%. Pri do céu. Cada um, hein? Pois é. Cazaquistão com Bitcoin. Fala desse mercado de criptomoedas tão impactado, né? Criptomoedas que sentem como qualquer outra moeda, né? Vão oscilando aí. E qual que é o casamento do Cazaquistão ou não, né? A separação do Cazaquistão com o Bitcoin? Então, Evandro, acho que primeiro explicar por que Bitcoin é tão volátil, essas criptomoedas. Sim. Então, essas moedas, elas já oscilam de acordo com muitas variáveis. Qualquer tipo de moeda, né? Dólar, real, já oscila bastante. Inclusive, tem aquele ditado da economia que diz que o dólar existe para os economistas serem mais humildes, de tão difícil que é prever o comportamento de uma moeda, porque são variáveis internas do país, externas, economia, juros, tudo mexe com a moeda. Mas, além disso, o Bitcoin é uma moeda que é vista como uma commodity digital, então ela oscila muito mais que uma moeda, assim como outras commodities oscilam bastante, como ferro, petróleo, por exemplo. Além disso, é um mercado novo e as negociações acontecem 24 horas por dia, 7 dias por semana, então é um mercado que é mais volátil, por ser um mercado novo também não tem muita referência, então isso tudo torna as criptos muito mais voláteis do que outros ativos. E aí, para entender esse efeito do Cazaquistão, que chamou a atenção de muita gente, inclusive quem não investe em Bitcoin, o Bitcoin ele é criado a partir da mineração, que é um processo em que os mineradores vão resolvendo problemas matemáticos super complexos, com computadores de altíssima qualidade que precisam de muita internet e muita energia. Inclusive já deu aí muita polêmica por causa dessa questão da energia aí com as criptomoedas. E aí o que acontece é que o governo do Cazaquistão cortou a internet por causa de protestos que estão acontecendo no país contra o aumento dos combustíveis, e aí com isso cortou a internet também para mineração. E aí o Cazaquistão se tornou recentemente o segundo país com maior número de mineradores, e eles ganharam muito espaço depois das restrições na China, com o governo chinês querendo regular a mineração dos bitcoins. Então é um país importante para a mineração que cortou a internet, isso acabou afetando a oferta. E aí tem um outro motivo também, que são as altas, que é a alta de juros lá nos Estados Unidos, a previsão de elevação que saiu aí na ata do Fed na semana passada, a gente falou bastante aqui. Isso faz com que investidores migrem para os Estados Unidos em busca de rendimentos maiores nos títulos americanos, que são os mais seguros do mundo. Isso acaba afetando todos os ativos de risco, porque os investidores eles migram desses ativos, desses investimentos que são mais arriscados, para investimentos mais seguros, já que com perspectiva de aumento de juros, esses investimentos mais seguros também têm perspectiva de que vão pagar mais. E aí a gente preparou uma tela para mostrar então esse comportamento do Bitcoin e essa queda muito forte para a gente ver o quanto que oscila de fato esse investimento. Então, em janeiro, o Bitcoin estava valendo $46 mil, hoje já estava em 41.600, agora até dei uma olhadinha antes da entrada aqui, já estava em 40 mil, então oscila bem. Representa uma queda de 10% do começo do ano para cá, e de novembro do ano passado, quando o Bitcoin bateu a máxima de $69.500, representa uma queda de 40% de lá para cá. Então, quem investiu em novembro, hoje está vendo uma queda, em poucos meses, em 2, 3 meses, está vendo uma queda aí de 40% da moeda. Ô Pri, mas vai subir? Tem previsão de subir? E aí a pergunta que todo mundo faz, né, perspectiva, o que vai acontecer, eu tava falando... Tem muita gente investindo em Bitcoin, hein? Muita, o pessoal não quer saber muito do motivo, quer saber se vai subir ou não, se compra ou não compra, se baixou a hora de comprar, né? Eu fiz desses, né? Você explicou um monte de coisa, trouxe, e é isso, é aquilo, e tal dado mostra isso e aquilo, aí vem aquele chato, né? E aí, mas vai subir? Isso que eu quero saber. Não é chato, é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Mas é pra gente não deixar ninguém sem resposta aqui no live, que a gente sempre traz a informação completa para os nossos espectadores. Estava conversando então com o Safiri Félix, que é diretor da Transfer, um dos maiores especialistas de Bitcoin aqui do nosso mercado. E aí ele falou que entender como fica a questão do Cazaquistão não é simples. Ele falou com alguns donos de planta de mineração de Bitcoin lá do Cazaquistão para entender. E ele falou que alguns estão tentando migrar esses data centers lá para os Estados Unidos, outros estão ainda tentando entender como que o governo vai agir, se a internet vai voltar por lá. Então ele falou que as informações são um pouco confusas vindo dessa história aí do Cazaquistão. Mas o que ele falou de principal
é a questão do Fed, que é a questão dos juros lá nos Estados Unidos. Então, o Fed já sinalizou na sua ata, que foi divulgada na semana passada, o Banco Central Americano, que deve promover uma alta de juros a partir de março. Então, ele acha que até março o mercado de bitcoins ele vai ficar andando de lado, como o mercado diz. A moeda vai ficar ali bem estável, não vai subir muito, porque existe todo esse risco ligado a esse aumento de juros lá nos Estados Unidos e esse risco só vai se dissipar em março. Mas, por fim, Evandro, ele fala que para o médio e para o longo prazo ele acredita muito numa valorização do Bitcoin, porque Bitcoin, vale lembrar, a produção é finita, são 21 milhões de bitcoins no máximo. Ele explicou que mais de 90% do total de bitcoins já foram emitidos, então como é uma quantidade limitada e existe uma demanda cada vez maior por bitcoins, a tendência é valorização no médio e longo prazo. Para quem tiver sangue frio, então, né, talvez, segundo o Safiri, vale a pena. Aê, Pri. A Pri é muito boazinha, né, gente? Demais. Não. Obrigado, viu? Ela conta tudo Obrigada. e fala até quando vai subir, se vai subir, dá dica, aconselha. A gente tenta. Valeu, Pri. Valeu, Até já. Pedro.